Fala fera, tudo bem contigo? Prazer, professor Jefferson Douglas, professor de Física da unidade do SESI Araripina, beleza? Bom galera, nessa semana a gente vai trabalhar na nossa aula do Prepara SESI sobre os sistemas de corpos acelerados, os bloquinhos sujeitos à ação de forças, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho, relembrar alguns conceitos importantes e principalmente focar em métodos de resolução de questões, tá? Para que você consiga estar cada vez mais preparado para a prova do teu vestibular, para a prova do Enem, para que você consiga alcançar o seu objetivo de ingresso na universidade, tá? Então vem comigo, vamos juntos rumo à sua aprovação. Bom galera, sistemas de corpos acelerados, como é isso? Bom, quando nós já sabemos pelo princípio, tá, da dinâmica, que quando um objeto, quando um corpo de uma massa qualquer, ele sofre a ação de várias forças, tá? E a resultante dessas forças é diferente de zero, esse objeto, esse corpo, ele adquire uma aceleração. Ele vai ser acelerado, assim como nós aprendemos do princípio fundamental da dinâmica, lá nas leis de Newton, lembra? Então, quando um objeto ele está sujeito à ação de várias forças, em que a resultante dessas forças seja diferente de zero, esse objeto adquire uma aceleração, uma variação em sua velocidade, tranquilo? Porém, quando a situação que a gente acabou de descrever, ela envolve mais de um objeto, ou seja, mais de um corpo, nós dizemos que aí nós temos um sistema dinâmico, um sistema de corpos acelerados, ou aquele sistema de bloquinhos, tá? E aí eu tenho três exemplos aqui. Eu tenho um objeto B, tá? Estou puxando um objeto B qualquer, porém esse objeto B está amarrado por um fio, por uma corda, a um outro objeto, a um objeto A. Então a força que eu faço, que eu exerço sobre o objeto B, ela é transferida para o objeto A através desse fio, através dessa corda, não é isso? Então, um outro exemplo aqui é quando eu empurro um bloco A e ele está encostado a um bloco B. Então, tem um objeto encostado no outro. No momento que eu empurro o objeto A, a força que eu exerço sobre ele é também transferida para o objeto B. E os dois objetos se movem junto como um sistema, tá? E o outro exemplo aqui é quando a gente tem aquele sistema de polia, sabe? Quando eu puxo um objeto através de uma polia ou de uma roldana, tá? Então, eu tenho vários corpos envolvidos nesse conjunto de forças, nós temos um sistema de corpos acelerados, tá? Então, você já sabe tudo isso, a gente vai apenas revisar e partir para algumas resoluções, tá? Conceitos extremamente importantes. Primeiro, o princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton, que nos diz que a resultante de forças que age sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração que ele adquire, ou seja, Fr igual a m vezes a. A força é igual a massa vezes a aceleração, tranquilo? E o princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton, que diz que sempre que sobre um objeto A é exercido uma força, tá? Ou seja, exercido uma ação, esse objeto ele responde a essa ação com uma força de igual intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Ou seja, quando eu empurro um objeto, tá? Eu exerço sobre ele uma força, esse é uma ação. Esse objeto vai reagir a esta minha força, a esta minha ação, com uma força de igual intensidade, na mesma direção, mas de sentido oposto. E aí vale sempre lembrar um conjunto ação e reação, tá? As forças não atuam no mesmo corpo, tá? Conjunto ação e reação, a força atua em corpos diferentes. Então, temos um exemplo aqui, ó. O objeto A e o objeto B. Então, quando o objeto A está empurrando o objeto B reage com ele com uma força, tá? E esse par, esse conjunto ação e reação tem intensidades iguais, porém o sentido é oposto, mas a direção também é a mesma, tranquilo? E o outro conceito importante são
os tipos de força que vão estar envolvidas no problema. Pode ser uma força de contato, tá? Quando eu estou empurrando um objeto. Pode ser a força peso, tá? Devido à aceleração da gravidade. Pode ser a reação normal quando um objeto está apoiado sobre a superfície. Pode ser a força de atrito quando eu tenho um objeto sendo arrastado sobre uma superfície. Forças de tração quando eu tenho fios aí puxando esses objetos. Força elástica, enfim, todos esses tipos de forças aí envolvidas, tá? É importante a gente lembrar bem, beleza? Agora a gente vai para a resolução de algumas questões, tá? E aí eu vou dar algumas dicas de como resolver esse tipo de situação. Então, o passo a passo, galera, para a gente não errar nenhuma vez esse tipo de questão. Na hora da tua prova, na hora do teu vestibular, tu vai gabaritar esse tipo de questão e questões similares, tá? Então, primeiro passo é isolar os corpos. Então, um sistema são vários corpos. Eu vou isolar, vou analisar cada um deles separadamente. E aí vou descrever, vou aplicar todas as forças que atuam sobre ele. Ah, eu tenho um objeto que está pendurado. Ah, ele está pendurado por quê? Por um fio? Bom, então sobre ele, se ele está pendurado, ele está suspenso, tem a força peso, mas se ele está preso por um fio, tem a força de tração, tá? Então tenho que analisar todas as forças que atuam nesse objeto. Ah, se eu tenho, por exemplo, um objeto apoiado em uma superfície, ele está simplesmente apoiado, tem sobre ele a força peso e tem a reação normal da superfície. Se eu tenho um objeto sendo arrastado, existe aí a força de atrito também. Então, isolar cada corpo, analisar separadamente, tá? E descrever as forças que atuam sobre ele. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou armar um sistemazinho de equações, um sistema com a resultante de forças sobre cada corpo. Então, descreva as forças de cada corpo, monta um sistemazinho com a resultante de forças. Lembrando que a força resultante nada mais é do que o somatório das forças que atuam sobre o corpo, que é igual a massa vezes a aceleração do mesmo. Tranquilo? Terceiro passo para a gente é determinar o valor da aceleração do conjunto. Tá? Qual é o valor da aceleração? O conjunto ele vai adquirir uma aceleração. Qual é o valor dessa aceleração? Tá? Então a gente determina a partir desses sistemas que a gente montou. Tá? Detalhe, se a questão já te fornece o valor da aceleração, então do passo 2 você já parte direto para o passo 4, beleza? E aí, com o passar do tempo, com o treinamento que você vai ter, você vai conseguir fazer cada uma dessas etapas rapidamente, tá? E aí o quarto e último passo, basicamente, é substituir o valor da aceleração e descobrir o valor das forças desconhecidas. Então, o valor das forças que a gente quer descobrir, a gente basta substituir o valor da aceleração que a gente determinou e resolver, tá? Então, vamos treinar um pouquinho em algumas questões para a gente ver, para a gente matar isso aqui de uma vez por todas, beleza? Bom, pessoal, então temos aqui a nossa primeira questão. Questãozinha da UFPE diz o seguinte: a figura ao lado mostra 3 blocos de massas MA igual a 1 kg, massa de B 2 kg e massa do bloco C 3 kg. Os blocos se movem em conjunto, então muita atenção nesse detalhe aqui, ó. Os blocos se movem em conjunto, fera. Se eles se movem em conjunto, tá? Você pode deduzir nesse caso que a aceleração ela é a mesma, tá? A aceleração, se considerar a aceleração de todo o conjunto, sob a ação de uma força F constante e horizontal de módulo 4,2 newtons. Desprezando o atrito, qual o módulo da força resultante sobre o bloco B? Quer saber qual é o valor da força resultante sobre o bloco B? Bom, pelo princípio fundamental da dinâmica, tá? Ou a segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante, no caso a força resultante no bloco B, vai ser igual à sua massa, tá? Vai ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Lembrando que essa aceleração é a aceleração do conjunto. Então nós podemos dizer que a força resultante
no bloco B vai ser igual. A massa de B nós já temos, ó, a questão nos disse, é 2 kg. Então vai ser 2 vezes a aceleração. E agora tem um detalhe, qual é o valor dessa aceleração? Bom, já entendemos o que a questão nos pediu, já temos os dados que a questão nos fornece. Agora vamos tentar entender como resolver esse cálculozinho para encontrar a aceleração. Bom, então basta a gente seguir aqueles 4 passozinhos, tá, pessoal? Então, primeira coisa que a gente faz, estudar os 3 corpos separadamente. Então, nós podemos pegar aqui o mesmo plano horizontal, tá? E representar separadamente os 3 blocos. Aqui eu tenho o bloco A, aqui eu tenho o bloco B, e aqui eu tenho o bloco C, tá? Estudando, analisando eles separadamente, nós temos o seguinte, quais são as forças que estão atuando sobre eles? Bom, inicialmente no bloco A, eu sei que ele possui uma determinada massa, logo vai agir sobre ele a força da gravidade, ou seja, ele tem uma força-peso. Como ele está apoiado aqui em uma superfície, tá? A força-peso faz o bloco A comprimir a superfície e a superfície reage com a força normal, tá? Lembra do princípio ação e reação, ok? Sobre o bloco A, temos agindo aqui também a força F, tá? Como o bloco A ele está apoiado, além ele está apoiado no bloco B, logo ele vai comprimir o bloco B e o bloco B vai ter uma força aqui de reação em A. Então tem a força de reação que B vai exercer aqui no bloco A. Bom, qual é o sentido do movimento? Bom, todos os blocos tendem a se movimentar, tá? Nesse sentido aqui, na horizontal, nesse sentido. Logo, para cá é o sentido positivo, o sentido favorável ao movimento, e para lá é o meu sentido contrário, ok? Bom, como o movimento ele é na horizontal, nós podemos dizer que o peso e a força normal, por constituírem, tá, um conjunto ação e reação, elas estão em equilíbrio, ou seja, não há movimento na vertical, tranquilo? Bom, agora analisando o bloco B. Bom, B também tem seu peso, tá? Devido à aceleração da gravidade. Então eu tenho o peso de B e eu tenho a reação normal da superfície que está sendo comprimida pelo bloco B. Como eu não tenho movimentos verticais, esse conjunto aqui também estará em equilíbrio, tá? Além dessas duas forças, nós temos aqui a força que A vai exercer no bloco B, lembra? A está comprimindo o bloco B, logo ele vai exercer uma força aqui. Força que A exerce em B. E B vai estar comprimindo o bloco C, logo o bloco C vai ter uma força de reação aqui no bloco B. Então C vai reagir a essa força que B exerce sobre ele. Então temos aqui a força que C exerce em B, tranquilo? E para o bloco C, o que é que nós temos? Para o bloco C, ele também tem a força-peso atuando sobre ele, tá? Então tem aqui a força-peso do bloco C. Essa força-peso agindo no bloco C faz com que ele comprima a superfície, logo a superfície vai reagir com a reação normal. Lembrando que nós não temos movimentos verticais, então todo esse sistema vertical aqui está em equilíbrio, tá? Então nós podemos dizer que essas forças, elas demonstram equilíbrio, ou seja, a resultante horizontal vertical ela é zero, beleza? Bom, e por último, temos aqui a força que B exerce para comprimir o bloco C. Tá? Então temos aqui a força que B exerce em C. Lembrando, pessoal, que esses dois conjuntos aqui, ó, é um conjunto ação e reação, tá? Essas duas forças aqui também é um conjunto ação e reação, beleza? Não esquece disso. Bom, primeiro passo, isolar os corpos e aplicar, tá, as forças que atuam sobre cada um. Em seguida, nós montamos um sistemazinho de equações e descobrimos o valor da aceleração. Então, que sistema é esse, professor? Bom, vamos montar aqui, ó. Primeiro, a força resultante no bloco A. Qual é a resultante de forças no bloco A? A força resultante no bloco A é a sua massa vezes a aceleração que ele adquire. E tudo isso é igual à resultante de forças que agem sobre ele. Sobre ele age a força F, no sentido do seu movimento, e a força que B exerce sobre ele
contrário ao sentido do movimento, ou seja, aqui a força negativa, tá? Esse sinal negativo indica que a força é contrária ao movimento. Muito bem, agora vamos para a resultante sobre o bloco B, justamente o que a questão pede da gente, né? Então vamos lá. A resultante no bloco B. O que é que nós temos? A força resultante do bloco B, nós sabemos que é a massa de B vezes a aceleração que ele adquire. A massa vezes a aceleração é igual a resultante de forças. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? A força que A exerce sobre ele, no sentido favorável ao movimento, e a força que C exerce sobre ele, contrária ao movimento. Tranquilo? E por último, nós temos a resultante de forças no bloco C. E nós temos que é a massa do bloco C vezes a aceleração que ele adquire. E isso é igual a resultante de força. Quais são as forças que atuam sobre o bloco C? Apenas a força que B exerce sobre ele. Lembrando que as forças atuantes na vertical têm resultante zero, tá? Elas estão em equilíbrio. Bom, e aqui basta a gente usar o métodozinho da adição para resolver esse nosso sistema, tranquilo? Bom, o que é que nós vamos entender aqui, pessoal? A aceleração é a mesma, lembra? Todos os três corpos se movem em conjunto. Então eu posso simplesmente colocar a aceleração em evidência. E ela vai multiplicar a soma das massas, ok? Então a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, vezes a aceleração, é igual à resultante de força aqui. Nós temos a força F menos a força que B exerce em A, mais a força que A exerce em B, menos a força que C exerce em B, mais a força que B exerce em C. E nós vamos lembrar também que essas duas forças constituem um conjunto ação e reação. Essas duas forças constituem um conjunto ação e reação. Logo, elas têm mesma intensidade e sentidos opostos. Então, eu posso simplesmente simplificar isso aqui, tá? Cancelo essas forças aqui e tenho o seguinte cálculo, que a força F, ela é igual à aceleração vezes a massa de A, tá? E aí nós vamos consultar o enunciado, a massa de A, 1 kg, a massa de B, 2 kg e a massa de C, 3 kg. Então temos aqui a aceleração vezes a massa de A, 1 kg, mais a massa de B, 2 kg, mais a massa de C, 3 kg. A força F, a questão já nos diz que tem uma intensidade de 4,2 newtons. Então, 4,2 é igual à aceleração, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, tá? 6, como está multiplicando a aceleração, nós trazemos aqui para o outro lado da igualdade, dividindo. Logo, nós temos que a aceleração é igual a 4,2 dividido por 6, que é igual a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, note, pessoal, que basta seguir aqueles 4 passozinhos que a gente consegue resolver essa questão tranquilamente. Só que eu tenho um detalhe. Eu consigo encontrar essa aceleração de um método muito mais rápido, de um método muito mais simples. Vamos pegar aqui, ó, o detalhe que a questão nos dá, que ela nos fornece. Ela diz isso aqui, ó. Os blocos se movem em conjunto. Se eles se movem em conjunto, fera, você pode entender isso aqui como um movimento de um bloco só. É como se a massa deles é somada, é como se eles se movimentam com o movimento da mesma forma como se fosse apenas um bloco. Então, posso considerar já aqui, ó, que a força resultante, tá? É a força F, eu poderia considerar isso aqui, ó. Vou só ilustrar aqui. Que os 3 blocos juntos constituiriam um bloco equivalente a esse aqui, ó. Onde a massa dele é a soma da massa dos outros 3. E a força atuando sobre ele é aqui a força F. Logo, nós temos que a aceleração é a força F dividido pela massa do conjunto. E a massa do conjunto é a soma de todas as massas. Logo, nós temos aqui a força igual a 4,2 newtons, dividido pela massa do conjunto, que equivale a 6 kg. Tá? Logo, nós temos a aceleração de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nesse tipo de situação, quando os objetos, um está apoiado no outro, um está comprimindo o outro, e eles estão se movimentando em conjunto, nós podemos considerar
a massa como a massa do conjunto. E aqui a gente consegue o resultado da aceleração muito mais rápido. Então, o quarto e último passo, descobrir a força que a gente quer, que é a força resultante no bloco B. Agora nós já sabemos qual é a aceleração é 0,7 metros por segundo ao quadrado, então a força resultante é 2,07. Logo, a força resultante no bloco B é igual a 1,4 newtons. E a nossa resposta é o item B de belezura. Tranquilo? Então, muito bem. Continuando, pessoal, aqui nós temos nossa segunda questão. A questão diz o seguinte: dois blocos A e B, de massas M e 2M. Então, aqui a massa do bloco A, quando ele fala respectivamente, é nessa mesma ordem, A e B. Então, aqui nós temos o bloco A e aqui a massa do bloco B. Ligados por um fio inextensível e de massa desprezível. Estão inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Quando o conjunto é puxado para a direita pela força horizontal F aplicada em B, como mostra a figura, o fio fica sujeito à tração T1. Então, aqui, primeira situação que nós temos descrita aí, tá? Então, pessoal, já lembra aqui, nesse tipo de questão, todo o movimento ele só acontece na horizontal. Então, aqui, para resolver mais rápido, para tu resolver de forma mais tranquila, sem quebrar muita cabeça, nem precisa se preocupar com as forças que atuam na vertical, tá? Uma vez que a questão diz que o movimento é só na horizontal, beleza? E não tem força de atrito também. Muito bem. Quando é puxado para a esquerda com uma força F de mesma intensidade, ó, lembra, a força F tem a mesma intensidade que a anterior, mas agindo em sentido contrário, o fio fica sujeito à tração T2. Então, temos aqui a segunda situação. Ele quer saber o seguinte: nessas condições, pode-se afirmar que T2 é igual a... Bom, ele quer uma relação entre a tração 1 e a tração 2. Então, vamos lá. Vamos entender aqui esse sistema. Bom, então na situação 1, nós temos aqui o bloco A de massa M e o bloco B de massa 2M, ok? E aqui nós temos atuando a força F, tá? E nós temos aqui no fio a força de tração. Temos aqui a força de tração. Temos aqui a força de tração que ele chamou de T1. Muito bem. Então, pessoal, nós queremos saber a relação que a gente quer entre T1 e T2, tá? Então, nessa primeira situação, nós vamos analisar apenas a força T1, apenas a força de tração, tá? A força de tração, pessoal, ela atua se opondo à força F no bloco B, tá? E ela atua aqui no bloco A também, tranquilo? Só que no bloco A, desprezando, tá? Desconsiderando as forças verticais, no bloco A só vai agir a própria força de tração. Então, nós podemos entender, analisar apenas o bloco A, tá? Então, qual é a força resultante no bloco A? A força resultante no bloco A é apenas a força de tração, é apenas T1. E pelo princípio da dinâmica, a segunda lei de Newton, nós sabemos que força resultante é igual a massa, no caso, a massa de A, vezes a aceleração. Lembra, a aceleração é do conjunto, eles se movem juntos, então a força é a mesma. Como a força resultante é igual à tração, nós podemos dizer que T1 é igual à massa de A, que vale M, vezes a aceleração. Tá? Então, muito bem. Vamos agora para a situação 2. Como é que está aqui na situação 2? Na situação 2, nós vamos ter bem parecido, tá? Pequenas diferenças. Então, agora na situação 2, ó, a gente vai olhar aqui, vai acontecer o seguinte: eu continuo tendo o bloco A desse lado, massa M, e o bloco B desse lado aqui, de massa 2M, tá? Porém, a força F agora, ó, atua nesse sentido aqui, tá? Por isso o sinalzinho negativo, apenas dizendo que está atuando agora no sentido contrário. E eu tenho aqui ainda a força de tração, tá? Muito bem. Como ele quer apenas a força de tração, T2, eu posso analisar agora apenas o objeto A, tá? Porque ele só quer a força T2. Então, eu posso analisar somente, com o objeto B. Tranquilo? Do objeto B, nós temos o seguinte, que a força resultante que age sobre ele, desconsiderando as forças verticais, tá? Porque elas não vão influenciar no movimento, nós temos apenas a tração T2. Tranquilo? Mas pelo princípio da dinâmica, nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso é a massa de B e a aceleração é do conjunto.
Como força resultante é igual a força resultante, nós temos aqui que T2 é igual a massa de B, que vale 2m, vezes a aceleração. Tranquilo? Muito bem. Só que aqui nós temos um termozinho que já nos é conhecido, ó. Esse produtozinho aqui, ó. Massa vezes aceleração. Massa vezes m vezes a aceleração é esse aqui, ó. É o valor de T1. Então nós podemos dizer que T2 é igual a 2 vezes m vezes a, mais m vezes a é igual a T1. Logo, nós podemos concluir que T2 é igual a 2 vezes T1. E aqui a gente tira a conclusão que a nossa resposta correta está aqui no item A, tranquilo? T2 é igual a 2 vezes T1. Fácil, fácil. Descreveu as forças que atuam sobre o corpo, observou a questão da força resultante, tu resolve esse tipo de questão tranquilamente, tá, Fera? Questãozinha sem cálculo, só para a gente também usar um pouquinho do nosso raciocínio, tá? Cálculo apenas algébricozinho aqui, apenas questão literal. Então que essa aula tenha te ajudado, tá? Que ela ajude você a alcançar os seus objetivos. Foi um prazer trabalhar com você, tá? Prazer trabalhar contigo. Embora estejamos aqui à distância, nosso contato seja apenas virtual, né? Pois ainda precisamos nos cuidar diante da situação que vivemos. Então, não esquece, se cuida, tá? Cuida bem das pessoas que você gosta e não perde o foco. Continua, tá? Confia no teu potencial, vai em busca dos teus objetivos e tamo junto aqui para te ajudar, tá? Então, tchau, tchau, forte abraço, até a próxima.